Graça e paz a todos. Eu vim aqui hoje, nesse dia de finados, trazer uma palavra ao seu coração. O chamado de Isaías. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O chamado de Isaías é um texto que vai falar sobre a vocação de Isaías, o período em que Deus escolheu e a maneira que Deus resolveu levantar o ministério profético de Isaías, que foi através de uma grande perda. O texto, ele vai falar sobre o chamado de Isaías, que Deus escolheu esse período para escolher e chamá-lo para o exercício do ministério de Isaías, o ministério profético. Vamos ver como surgiu o ministério do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, no ano. O no ano quer dizer no tempo, no período em que Isaías foi escolhido para o ministério profético. O ano que Deus determinou. O tempo que Deus escolheu. Esse foi o tempo. O tempo que Deus resolveu escolher Isaías para realizar o seu propósito e a sua vontade. Foi nesse período da morte do rei que Deus resolveu dar um chamado profético para Isaías. Pois eu vim te dizer que não vai ser no seu tempo. Nunca vai ser da forma que você quer. Sempre vai ser no tempo que Deus determinar. O tempo de Deus, o chamado de Deus para a sua vida, muitas vezes vai vir nesse tempo. No tempo da morte de alguém que nós não esperávamos, na morte de alguém que a gente não imaginávamos. Às vezes Deus, ele permite certas coisas acontecerem para que dentro disso, desse processo, um chamado que nasceu no ano em que morreu o rei Uzias. O profeta Isaías foi chamado. Existem coisas que Deus permite acontecer para que o chamado dele se manifesta na nossa vida. No ano da morte do rei Uzias, Isaías vai ter uma visão.
e ele vai ver o Senhor sentado no alto e sublime trono, no ano do período que ele vai passar por um luto. No período de morte, ele vai descobrir o seu chamado. Existem processos, existem sofrimentos que nós vamos passar na vida, que vai nos revelar o nosso chamado. Às vezes, o processo é doloroso. Às vezes, o processo tem morte. Às vezes, Deus usa circunstância para que a vocação dele se manifesta na nossa vida. Às vezes, não sabemos o que vai acontecer, mesmo o período sendo de morte. Imaginamos que Deus jamais vai realizar os seus propósitos. Mas até mesmo na morte, até mesmo na dor, até mesmo na perca, Deus nos revela a sua vontade. No ano em que morreu o rei Uzias, quem foi Uzias? Segundo a história, o rei Uzias foi alguém que foi próximo a Isaías. A história diz que ele tinha vínculo familiar com Isaías. Além de Isaías ser um conselheiro para o rei, ele está perdendo alguém que tinha um vínculo familiar com ele. Ele perde alguém que é próximo, alguém que ele expressa um sentimento de amor. É diante dessa perda, é diante da morte do rei Uzias, que Deus revela o ministério de Isaías. Foi diante dessa perda. Às vezes é necessário a gente perder alguma coisa da terra, como Isaías, que está perdendo um rei da terra, para que a gente venha descobrir as coisas do céu. Às vezes perdemos coisas na terra para viver uma experiência mais profunda com Deus, para que a gente venha conhecer a Deus. Nós perdemos alguma coisa na terra e ganhamos algo com Deus. No ano que Isaías perdeu algo na terra, ele ganhou a maior experiência com Deus no céu. Às vezes é nas perdas, às vezes é na morte, às vezes é no sofrimento, às vezes é uma porta que se fecha, às vezes é algo que foge do teu controle, às vezes é uma situação que levou ao descontrole, que Deus vai fazer aparecer o propósito dele sobre a tua vida. Portanto, quem morre na história é o rei Uzias. O rei é o líder da nação. O rei é aquele que tem o controle da nação, aquele que tem o domínio da nação. Foi necessário o rei morrer para que Isaías se encontrasse com o rei dos reis. Porque enquanto esse rei aqui da terra não morrer na nossa vida, nós não podemos encontrar o rei dos reis. Quem é o rei na nossa vida? É aquele que tem domínio.
é aquele que nos controla. É aquele que está em primeiro lugar na nossa vida. Às vezes, é necessário morrer o rei da terra, o rei que controla a sua vida, o rei que domina o seu eu. Às vezes é necessário esse rei da terra morrer. Para que você encontre o rei dos reis. Enquanto o rei estava vivo, Isaías não tinha vivido o chamado. Mas depois que ele perde o rei da terra, ele passa a se encontrar com o rei dos reis. No ano em que morreu o rei Uzias, vi também ao Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele vê o Senhor assentado. Ou seja, Israel está desesperado porque perdeu o rei. O povo está desesperado. E quando Isaías tem a visão, ele vai ver o Senhor assentado. Por que Isaías está enxergando Deus assentado? Porque Deus não está desesperado como o povo. Deus não está inquieto como o povo. Deus não está preocupado sem saber o que fazer como o povo. Deus, ele está assentado porque ele está no controle de todas as coisas. Só pode se assentar no trono diante do caos quem nunca perdeu o controle de nada. O fato dele estar assentado significa que o Senhor está no controle. Ele nunca perdeu o controle de nada. Enquanto os homens não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, Deus está assentado. O homem está desesperado porque perdeu o rei da terra. Isaías, ele tem uma visão. Ele percebe que o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. Quem se desespera são os homens. Quem fica inquieto são os homens. Quem não sabe o que fazer são os homens. Quem perde o controle são os homens. Deus continua assentado. Perceba que os reis da terra se vão, mas o Senhor, que é o Rei dos Reis, permanece. O trono da terra fica vazio. No trono da terra os homens se vão, mas no trono do céu o Senhor continua assentado. O trono de Deus nunca fica vazio. Ele nunca perde o controle de nada. Isaías diz: eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Séquito quer dizer glória. Deus continua no controle, enchendo a nossa vida da presença dele. Oh, glória, aleluia. Isaías diz que serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
ele caracteriza para nós. O interessante é que serafins significa seres ardentes. Seres ardentes porque Deus nos traz a ideia de que esses seres habitavam próximo da presença de Deus. Segundo a Bíblia, ela fala que ninguém consegue ver a face de Deus. Nenhum homem suporta a presença real de Deus, enxergando a sua própria face. Primeiro, ele esconde o rosto por uma questão de segurança. Segundo, o importante aqui não é o rosto dos serafins aparecer e nem os seus semblantes. Não é o rosto de serafim que é importante aparecer. O importante é a glória de Deus se manifestando nesses seres. É por isso que não é preciso aparecer o rosto. É por isso que não é preciso aparecer o semblante. Não sou eu que preciso brilhar. É a glória de Deus que se manifesta sobre mim que tem que brilhar. O importante é que ele apareça e eu diminua. O importante é que ele cresça e eu desapareça. Com duas cobre o rosto, com duas cobre os pés. Pés fala de caminhada, fala de santidade. Essa traz a reflexão do texto para nós. Que para se envolver com Deus precisa ter santidade, vida envolvida em santidade. E com duas voavam. Essa voavam significa movimento. E com duas voavam mostra para nós que ele está em movimento. Enquanto a terra está um caos, que perdeu um rei importante, Isaías tem a visão e vê o Senhor assentado, vê serafins cobrindo o rosto, com duas asas cobre o rosto, com duas cobre os pés, e ele percebe que esses anjos com duas voavam. Enquanto a terra está em desespero, os anjos estão em movimento. Às vezes achamos que está tudo parado, que nada mais está dando certo, sendo que na verdade o céu está em movimento. Eu posso não ver, mas o céu está em movimento. Eu posso não sentir, mas o céu está em movimento. Eu posso não compreender, mas o céu está em movimento. Eu posso não sentir o fato de eu não sentir o que está acontecendo, não significa que não está acontecendo nada. O céu está em movimento. O céu está em movimento ao seu favor. Você pode não ter a resposta. Você pode não estar passando, você pode estar passando por luta. Você pode estar passando por adversidade, por crises terríveis na sua vida. Mas tem uma palavra para entregar para você. Eu tenho uma palavra para entregar para você. É que o céu está em movimento. Você pode não perceber, mas o céu está em movimento. Deus está movimentando as coisas para que tudo venha entrar no lugar. Até mesmo diante da perda, até mesmo diante da morte. Deus nunca perdeu o controle. Ele está em movimento, operando toda a história para agir com milagre, com experiência. E para manifestar com esse movimento
a vida de Isaías para se manifestar e levantar Isaías como profeta para essa nação. Receba essas palavras em nome de nosso Senhor Jesus. Que essa palavra conforte o seu coração, da mesma forma que conforta o meu no dia de hoje. Porque foi no ano como Isaías perdeu o rei Uzias. Eu também, no mesmo ano em que eu perdi o meu irmão em 2020, Deus me escolheu para que eu estivesse aqui hoje, trazendo essa palavra ao seu coração. Porque naquele momento do meu deserto, o céu estava em movimento. Tudo estava no controle de Deus. Ele estava assentado da mesma forma que ele está assentado agora. Porque nada sai do seu controle. Deus tem um propósito na sua vida. Receba essas palavras em nome de nosso Senhor Jesus. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.